hora que começar a gravar, eu começo. Aí. Então vamos lá. Boa noite, pessoal. Agora que está gravando, vou iniciar a aula. Semana passada, né? A gente estava discutindo os tipos de produção, estava discutindo plano de negócios, né? Falando também sobre a diferença de projeto, de produto e processos, né? E serviço. Então, isso que a gente... Então, e aí a última coisa que a gente parou na última aula, né? Foi metodologia PFL. O que significa PFL, pessoal? É projeto de fábrica e layout, tá? Basicamente, pessoal, a metodologia PFL, ela descreve todas as etapas necessárias, tá? Para você criar um projeto de fábrica, tá? De forma que esse projeto de fábrica tenha as características o mais ótimas possíveis, né? O que é uma característica ótima, pessoal? Nesse caso, ótima não significa, não é sinônimo de bom, tá? E sim de otimizada, ou seja, que tenha os recursos, né? Os melhores, que os recursos sejam aproveitados o máximo possível, né? Então, a metodologia PFL, pessoal, ela é utilizada sempre que eu vou ou iniciar, né, uma fábrica, um projeto de fábrica ou uma empresa do zero, ou quando eu vou criar, né, esse projeto de fábrica, ou quando eu vou abrir uma nova unidade de uma fábrica já existente, tá? Ele divide em 5 fases, tá? Das quais essas 5 fases, pessoal, é basicamente a guia que a gente vai utilizar ao longo de todo o projeto, tá? Então, essas cinco fases, basicamente, né, contando que a aula passada foi mais uma introdução ao projeto de fábrica, essas 5 fases aqui são uma estrutura que a gente vai seguir para para poder aprender a criar um projeto de fábrica, tá? Ah, LP, projeto de fábrica é a mesma coisa que projeto de empresa? Não, tá? Projeto de empresa é mais abrangente, né? Então, como que eu quero que a minha empresa atue, tá? O projeto de fábrica, ele fala especificamente, tá? Do local aonde essa empresa vai funcionar, tá? Então, como eu construir essa empresa? E, pessoal, agora, né, eu vou dar uma pincelada nele e ao longo do curso todo, tá? O que a gente vai fazer ao longo do curso? A gente vai esmiuçar, tá? Então, a fase 1, a fase 1 a gente já falou um pouquinho, né? Fase 2, fase 3, fase 4, fase 5 é basicamente o que a gente vai trabalhar agora ao longo dessa disciplina toda, tá? Então, ela é a metodologia que é uma metodologia, tá, pessoal? Não é a única, tá? Mas é uma das que mas é uma guia, tá? Quando a gente precisa ou construir ou ampliar uma operação fabril, tá? E quais são os 5 passos, pessoal, da metodologia PFL? Alguém já ouviu falar de metodologia PFL aqui? Só para eu saber. Não. Não? É a primeira vez? Então, olha só. O que é a metodologia PFL, né? Projeto de fábrica e layout. Então, olha só. Ao construir uma fábrica, a gente vai passar por 5 fases, tá? Qual que é a primeira fase, pessoal? A primeira fase, tá? É de planejamento estratégico, plano de negócio, objetivo de desempenho, indicador de desempenho e estratégia de produção e operação, tá? Então, pessoal, essa primeira fase é a estrutura do nosso projeto Fabril, tá? Então, é lá que a gente vai encontrar a gente vai falar do planejamento estratégico, objetivo, a gente vai definir, né, quais vão ser quais vão ser os nossos quais vão ser os nossos
qual vai ser o nosso planejamento, né? Qual que vai ser o plano de negócio? Qual é o nosso objetivo, tá? Então, a fase 1 é muito estruturação. Então, ela é um plano, né? Muito inicial ainda, de onde eu quero chegar com essa minha indústria, tá? Então, essa fase 1, pessoal, ela é uma fase de documentação e reunião, tá? Então, a gente vai fazer reunião entre o pessoal, a gente vai fazer reunião. Vamos supor que a gente esteja fazendo esse projeto para um terceirizado, né? Ou a gente vai fazer reunião com os donos, com os pensadores desse projeto de fábrica, definir o plano de negócio, quanto tempo, tempo de retorno, tudo isso é na fase de estruturação. Tá? Essa fase de estruturação, pessoal, eu acredito que vocês já estudaram bastante em outras disciplinas, né? Planejamento estratégico, plano de negócio, tudo isso vocês já viram. Tô certo ou tô errado? Já. Já, né? Então, olha só. Então, essa parte de estruturação, ela é uma parte de pré-requisito dessa matéria, né? Então, eu acredito que todo mundo já viu em outras disciplinas aí, no conjunto de disciplinas que vocês cursaram, tá? Então, essa é a primeira fase, a fase de estruturação. A nossa disciplina, né? Ela entra principalmente a partir da fase 2, né? Que é o projeto de fábrica. Não obstante, né? O nome da nossa disciplina é projeto de fábrica e instalações industriais, né? Então a gente mergulha nesse metodologia PFL, nessa disciplina, né? Considerando que a fase 1 vocês viram como pré-requisito, a gente estrutura aqui na fase 2, tá? Então, o que a gente faz na fase 2, tá? A gente desenvolve o projeto do produto ou o projeto o projeto de processos e serviços que eu vou ofertar, tá? Pessoal, a gente viu essa semana, tá? A gente viu semana passada, a principal coisa que a gente viu foi a diferença entre produto e processo, tá? Barra serviço. Produto, pessoal, o produto ele é mais tangível, né? Ele é uma coisa que a gente já entrega sabendo antes de entregar o que a gente vai entregar. Já o processo ou processo barra serviço, né? Ele é algo mais customizado, ele é algo que a gente ainda não vai entregar, que a gente vai desenvolver, né? Para o nosso cliente. A gente viu também que tem algumas coisas que são produto barra processo, né, barra serviço. Então, a gente vai ver um pouquinho, né, a diferença entre um projeto de produto e um projeto de processo barra serviço, tá? Depois de desenvolvido o projeto, né, que é o que eu vou entregar, a gente já vai para a parte de definição da capacidade instalada, tá? Então, eu vou ver, no meu plano de negócios, né, e no meu objetivo, eu tenho lá uma capacidade, a capacidade que eu pretendo, né, atingir com essa minha nova instalação. Então, eu tenho o quanto eu quero produzir, né? Então, a gente tem que construir uma capacidade instalada que seja igual ou superior àquela do plano de negócios, né? Por que igual ou superior, pessoal? Então, vamos lá, ó. Muitas das vezes, né? É interessante a gente criar uma produção escalável, tá? Então, vamos supor, ó, eu sou uma fábrica de tênis. Então, ó, eu vou abrir uma fábrica de tênis, né? E, ó, no meu plano de negócio, eu vou construir uma fábrica que produza 2.000 tênis mensais. Então, esse é o meu plano de negócio. Por quê? Eu acredito que, inicialmente, né, com uma marca desconhecida, tentando entrar num mercado muito competitivo, eu acredito que é essa a quantia que eu consiga vender. Mas olha só, pessoal, tá? Às vezes, tá? A capacidade instalada que a minha fábrica tem que ter, tem que atender, a demanda que ela tem que atender, é de no mínimo 2.000 tênis, né? Mas isso implica, então, que eu preciso fazer ela 2.000 tênis e acabou? Não, né, pessoal? Olha só. Vamos supor, né, que o custo de operação para fazer 2.000 tênis e 3.000 tênis
não seja tão alto, né? A diferença ali do custo de operação, do custo de instalação, não é tão alta. Depois, se você tiver que fazer uma adaptação, fatalmente, esse custo vai ser maior do que você já planejar por uma produção maior, né? Então, se eu acredito na minha marca, se eu acho que ela tem potencial de crescimento, tá? Eu posso projetar uma capacidade instalada, pelo menos, superior àquela do meu plano inicial de negócio, tá? Então, a capacidade instalada, ela tem que ser, no mínimo, igual àquela ao meu plano de negócio, tá? Seleção da tecnologia, pessoal, é uma parte muito, muito importante, né? Então, essa minha fábrica de tênis, né? Como que vai ser? Bom, a maior parte da fabricação do tênis, né? É a etapa de costura. Como vão ser essas máquinas de costura? Elas vão ser manuais, vão ser automáticas, vão ser semi-automáticas, que elas vão ser operadas ali por uma certa supervisão humana. Então, eu vou comprar máquinas de costurar de que tipo, né? Então, tudo isso passa pelo projeto de fábrica. E a localização da unidade produtiva, tá? Tudo isso que eu estou falando aqui, en passant, pessoal, tá? Vão ser coisas que a gente vai discutir com bastante detalhe ao longo da disciplina. E a localização da unidade produtiva é uma muito importante da gente discutir, tá? Tem todo um cálculo que a gente faz de centro de gravidade, né? O que é centro de gravidade? Pessoal, esse centro de gravidade estatístico, tá? Ele foi baseado, né, no centro de gravidade do corpo humano, né? Que é assim, eu não sei se vocês lembram lá de Física 1, né? Mas quando a gente pode pegar o ser humano se movimentando, né? E substituir ele por um único ponto, né? Localizado no centro de gravidade. Que no ser humano é mais ou menos na altura do umbigo, tá? Então é um ponto onde toda a massa se localiza. Ou seja, pessoal, ele é o ponto, tá? Que está mais próximo de todos os outros pontos do corpo, tá? Ele é o centro do meu corpo. E o ideal da gente localizar uma unidade produtiva, e tem todo um cálculo que a gente faz para encontrar ele, tá? É a gente achar o centro de gravidade. Por quê, pessoal? Então vamos lá, olha só. Eu vou produzir, tá? Vamos supor, eu vou produzir bombas para chimarrão, tá? Cuia para chimarrão. Eu vou construir uma fábrica de produção de cuia de chimarrão, tá? Pessoal, o chimarrão, tá? Ela é uma coisa tipicamente de gaúcho, argentino e uruguaio, tá? É um costume desse pessoal mais do sul. Por mais que talvez os custos de operação, tá? Então, os custos de instalação de uma fábrica no Nordeste, vamos supor que lá no Nordeste o custo de instalação seja bem baixo, tá? E de fato vocês acham que logisticamente faz sentido eu construir uma fábrica onde o meu consumidor, onde o meu maior grupo consumidor está no sul? Faz sentido eu construir uma fábrica no Nordeste? Faz sentido, pessoal? Pergunta para vocês. O que vocês acham? Você acha que faz ou não faz sentido? Ninguém quer arriscar, não? Professor, repete a pergunta. Então, ó, vamos pensar assim, ó, né? Eu tenho uma fábrica de cuia de chimarrão, que é um produto tipicamente consumido por gaúcho, argentino e uruguaio. Então, esse é o meu público-alvo, né? Ah, LP, eu moro em Porto Causa e gosto de chimarrão, meu tio do Nordeste gosta de tomar tererê. Tudo bem, existe, tá? Mas onde é o costume, onde está a maior parte do meu público são nessas regiões, né? Por mais que talvez o preço de implantação dessa fábrica no Nordeste seja menor, faz sentido eu instalar essa fábrica lá? Eu acredito que não, porque o teu público-alvo não é no Nordeste. Com certeza, né? Você pode ter uma filial menor para vender esse tipo de produto para pessoas do Nordeste que gostaria de estar experimentando, né? Com certeza, pessoal. Então, assim, localização da unidade produtiva, tá?
A regra de ouro, e quando eu falo de regra de ouro de centro de gravidade, né, é produzir o mais próximo possível do seu público-alvo, tá? Então, aonde estão a maioria das pessoas que consomem o meu produto? Eu quero produzir o mais perto delas, para quê? Para a gente economizar, né, custos com frete. Isso quer dizer que é a única, isso quer dizer que é a única regra que eu uso? Não, tá, pessoal? Tem algumas situações excepcionais que fazem que fazem a gente pensar que sobrepõe a essa regra, né? Que tipo de situação, pessoal? A Zona Franca de Manaus é um exemplo perfeito disso, né? Manaus, ela é uma região muito afastada dos maiores centros consumidores, né? Manaus é uma cidade grande, tá? É uma cidade muito grande, mas ela é uma cidade, tá? No meio de uma floresta, literalmente, tá? E os maiores polos consumidores do Brasil, Nordeste, Sul, Sudeste, estão muito distantes, né? Então, assim, logisticamente, né, não fazia sentido nenhum a gente construir uma indústria em Manaus. Mas, pessoal, Manaus tem um polo industrial muito grande, né? Faz sentido sim você construir uma indústria que atenda o mercado local, né? Mas, por exemplo, a Microsoft produz Xbox em Manaus. A Samsung produz TV em Manaus, né? E a maioria dos Xbox e TVs são vendidos na região sudeste. Então, por que tem essa, qual é a questão desse paradigma que fez a Samsung e a Microsoft optarem por esse local de logística tão prejudicada, pessoal? Um negócio chamado Zona Franca. Alguém lembra, alguém sabe o que é Zona Franca, pessoal? Hein? Hoje eu tô carente, eu quero bastante participação na aula. Vou ficar perguntando o tempo todo. Para vocês lembram o que é a Zona Franca? É um parque industrial, não é? Isso, mas ele é um parque industrial, mas ele tem alguma característica, né? A principal característica dele, esse Zona Franca, tá? É que ele tem uma isenção de impostos muito grande, tá? Então é um parque industrial, é uma zona lá industrial, na cidade de Manaus, tá? Onde os impostos para a construção de uma empresa lá da área de tecnologia, tá? É bem mais barato. Então, seguindo aqui. Então, essa é a fase 2, tá? Do projeto de fábrica. Definir os projetos, tecnologia, capacidade e localização, tá? Hoje a gente vai começar com projeto de produtos e projeto de processos, tá? E nas próximas aulas a gente fala de definição de capacidade instalada, seleção de tecnologia e localização da unidade produtiva. Feito isso, né? A próxima etapa, definir a tecnologia, a capacidade e aonde eu vou colocar a minha indústria, tá? A gente vai ficar, pessoal, todo um capítulo para falar de projeto de layout, tá? O que é layout, pessoal? Uma boa tradução para o português para layout, tá? Eu não sei, mas eu penso, se alguém tiver uma melhor, por favor, me ajuda aqui, tá? Mas layout, a palavra que me vem na cabeça, assim, que seria uma tradução boa, seria arrumação, né? A arrumação, a estratégia de localização dos equipamentos ao longo de uma fábrica, tá? Então, olha só. Por que a gente projeta o layout de uma fábrica? Por que uma fábrica tem algumas regras de construção, né? Por exemplo, a etapa o estoque fica em uma determinada região, produção em outra, a área de carregar e descarrega fica em outra. Por que tem algumas regras, né, para a construção desse layout? Para melhorar a produtividade da empresa, tá? Acreditem ou não, pessoal, a gente tem uma série de estudos, né,
que comprovaram ao longo desses últimos anos que a gente consegue melhorar a nossa produção, tá? Só mexendo no layout da empresa, tá? A gente tornar esse layout da empresa o mais próximo possível da forma de produção, tá? Da forma de produção. Então, pessoal, olha só. Se eu construir um layout, né? Que onde, olha só, o estoque de matéria-prima, né? Fique mais próximo do início do processo. E aí, esse processo, todo o maquinário, né? Segue uma disposição muito, o mais próxima possível, né? Do projeto, do processo produtivo, tá? E que depois que esse processo produtivo acaba, toda a etapa de estocagem e despachar essa mercadoria ficarem próximas, tá? Tudo isso a gente melhora a produção de uma fábrica só alterando esse layout, tá? Deixando ele o mais próximo possível da minha produção. Existem algumas técnicas que a gente vai estudar para tornar esse layout o mais funcional possível. Mas sim, tá? A definição desse layout interfere na produtividade. E por que ele interfere na produtividade, pessoal? Imagina, né? Se, eu vou fazer por exemplo, um exemplo, né? Bom, eu posso ter, em vez de eu separar, né? Em estoque de matéria-prima e estoque de produtos, né? Eu tenho só um grande estoque. E aí esse estoque fica no meio da fábrica, né? Então, olha só, ao início do processo, né? A gente tem que fazer o deslocamento da matéria-prima para o início do processo produtivo, né? Então, a gente, tá perdendo tempo nesse processo, desse deslocamento, né? E olha, depois depois da minha produção, né? Eu também estou perdendo tempo de produção para levar esse meu projeto até esse estoque, né? Aí esse estoque está longe da área de despacho, né? Então é mais tempo. Quando as coisas ficam em um sentido lógico, tá? A simples separação de um estoque pode trazer um ganho de produção significativo para uma empresa quando a gente olha uma produção ao longo de um ano fiscal todo, tá? Então, é importante a gente entender esse projeto de layout, tá? Outra parte que a gente vai passar, tá? Mas aí já não é tanto o nosso... A gente vai passar, vai ver, mas aí já não é tanto o nosso foco de estudo, né? É a etapa de projeto de edificação. O que é o projeto de edificação, tá? Pessoal, o projeto de edificação é a construção física da minha fábrica, tá? Então, olha só, uma das coisas que a gente pensa, tá? Quando a gente vai falar localização da unidade, inclusive, é a disposição do terreno, tá? Porque, bom, esse meu projeto, né? Como que vai ser minha fábrica? A minha fábrica ela vai ser um prédio com vários andares. A minha fábrica ela vai ser um galpão, tá? Qual a melhor construção, tá? Estrutural e arquitetônica que me ajuda a eu melhorar a minha produtividade, né? Então, olha só, eu tenho uma indústria basicamente de serviços, né? Onde cada serviço, ou cada parte do serviço, que se comunica, eu coloco no mesmo andar, e eu coloco essa empresa num prédio, tá? E aí eu faço sala de reuniões, tá? É um layout específico, tá? Eu tenho uma produtora de laticínio, né? Eu tenho um laticínio, né? Eu vou colocar esse laticínio em prédio, né? Eu vou ficar colocando leite para subir e descer andar, ou eu vou colocar ele num galpão com a disposição mais próxima da minha etapa de produção, tá? Então, tudo isso interfere, inclusive, na produtividade. Daí vai a escolha do terreno, tá? O terreno que possibilite, né, um layout e que possibilite o layout que eu projetei na etapa terceira, tá?
Então, e entre outros detalhes, tá, pessoal? Por exemplo, até mesmo a parte estrutural, né? Então, a minha indústria, né? É uma indústria química, um laticínio, que trabalha que parte da minha produção, ela tem que ser resfriada, né? Então, eu vou construir uma estrutura física, tá? Que aquece com muita facilidade, tá? Que vai, por exemplo, uma estrutura física que de metal, tá? Metal troca muito calor com o ambiente e no calor ele aquece muito, no frio ele esfria muito, né? Um exemplo, pessoal, por exemplo, na minha faculdade que eu formei, né? Tem um professor que projetou o prédio da engenharia, né? Ele projetou o novo prédio da engenharia. Ele tinha feito, né? Parte do doutorado dele ele tinha feito na Suíça. E ele pegou e tirou de inspiração o prédio que ele tinha feito o doutorado dele na Suíça para fazer o projeto da minha o projeto do prédio de engenharia, né? Só que a Suíça, pessoal, é um país muito frio, né? Então eles tinham um controle térmico de forma a manter o ambiente, tá? Algumas escolhas de estrutura de forma a deixar o ambiente o mais quente possível, né? Então era um projeto que era extremamente eficaz para o clima da Suíça, né? Agora, quando ele traz e implementa um desse aqui no Brasil, né? O que ele faz? Ele cria uns fornos de assar aluno, né? Então, tudo isso, tá? Até mesmo o material que eu vou utilizar pode interferir ou não na minha produção. Então minha produção é uma produção de metal, né? Uma siderúrgica, e parte da minha produção passa por fornos, né? Bom, todo forno perde calor para o ambiente, né? Quanto mais frio está esse ambiente, mais energia o forno demanda para controlar esse calor que está perdendo, né? Então, talvez por uma siderúrgica seja viável a gente deixar o ambiente lá quente. E assim, tá? São várias pequenas decisões que a gente pode tomar no projeto de edificação. E por último, tá? É o projeto de implantação, tá? Aí, pessoal, é toda a fase de instalação, tá? Instalação de máquinas, instalação de sistemas de movimentação de materiais, tá? Então, é toda a parte de colocar a máquina para funcionar. E por último, tá? A etapa de teste pré-operacional e pré-operação da unidade produtiva. Até aqui, alguma dúvida? Não. Não? Então, olha só. Tendo em vista, né? Tendo em vista essa estrutura do PFL, né? Que é o que a gente vai estruturar ao longo dessa disciplina, né? A primeira coisa que a gente vai ver hoje, tá? É a diferença de projeto, tá? De serviço e projeto de produto, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre projeto de serviço, tá? Se eu vou criar uma empresa, se eu vou criar uma empresa de prestação de serviço, tá? Quais são as dinâmicas desse projeto e o que eu tenho que levar em consideração quando eu vou pensar na instalação dessa empresa, tá? Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo, aí, feito isso, a gente vai falar sobre produto, tá? A gente vai falar sobre projeto de produto, bens e produtos, né? E por último, e aí a gente passa para localização da fábrica. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui a aula agora de
de projeto de serviços, tá? O que a gente tem que levar em consideração sempre que a gente pensa que a gente vai elaborar um projeto de serviço? Deixa eu ver agora. Pessoal, agora vocês estão conseguindo ver minha tela ou não? Sim. Então vamos lá. Ó. A gente viu a aula passada, né? Qual é a diferença, né, de um serviço para um produto barra um bem, né? Então agora a gente vai ver as características que cada um desse tipo de projeto tem para si, tá? Então olha só, pessoal, a operação de serviços, tá? Olha só, a função de operação em serviço, tá? Como que a gente define um serviço? Pessoal, é a especificidade, tá? De serviços em relação à manufatura. Então, um serviço, tá? Barra processo, eu posso definir as especificidades para um serviço de manufatura, né? Então, olha só, um produto para ser... Então, um projeto de serviços, né? O serviço pode ser o meu objetivo final, tá? Ou o serviço pode ser as especificidades, tá? De cada etapa da minha manufatura. Então, a minha manufatura, eu estou manufaturando um objeto, um produto, tá? Esse produto, né, para ser construído, né? Então, para ter um projeto final de produto, eu passo por vários processos, né? Então, por exemplo, né, a etapa, no caso do laticínio, né? Então, o laticínio, a primeira coisa que ele faz é passar pelo tratamento, que eu acabei de esquecer, de pasteurização, né? Então, a primeira coisa que o leite chega, que o leite faz quando chega numa empresa de laticínio é passar pelo processo de pasteurização. Ou seja, ele vai passar por uma operação em serviço. A gente pode considerar, tá? A gente pode fazer um projeto para aquele serviço, tá? Esse projeto pode ser feito pela minha empresa ou muitas vezes eu posso contratar uma terceirizada para montar esse projeto desse serviço para mim, tá? O leite resfriado, o leite depois de pasteurizado, né? Parte dele segue para a seção de iogurte, parte dele segue para a seção de queijos e assim por diante, né? Então, a operação de serviço ela serve tanto para operações internas de uma empresa, tá? Para processos, tá? Tanto para... Peraí, pessoal, só um minutinho. Deixa eu desligar, desculpa aqui. Deixa eu só tirar meu celular aqui para tocar. Desculpa, pessoal. Não vi que meu celular estava para tocar, tá? Como também, pessoal, eu posso fazer uma operação de serviço, tá? Eu posso montar uma empresa de serviço, tá? E uma empresa de serviço também, tá? Ela tem um layout que interfere na minha produtividade, tá? Por exemplo, se eu vou montar uma agência de publicidade tem o setor de criatividade, tem o setor de atendimento ao público, tudo isso faz diferença, tá? Então, vamos ver o que é essa organização de um projeto de serviço, tá? Então, olha só, pessoal. Um projeto de serviços, né? Igual a gente viu lá os tipos de produção, a gente pode ter uma das produções era engenharia por encomenda, né? Então, olha só, a gente reúne, né? A gente reúne mão de obra,
tá? Mais recursos financeiros e tecnológicos, tá? E a gente organiza isso através de um processo produtivo, tá? E como final, tá? Em vez de eu ter um produto, um bem tangível, tá? Eu tenho um serviço pelo qual eu vou ser remunerado, tá? Então, esse serviço vai desde o projeto, né? Então, ó, e aí é o que eu falo para vocês, pessoal, tá? Eu sou uma empresa, por exemplo, né? Um exemplo mais que comum, né? Eu vou montar a minha empresa de tênis. Então, vou voltar no exemplo da minha empresa de tênis, né? Bom, eu vou construir um galpão para minha empresa de tênis, né? Eu tenho zero experiência em construção civil, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou contratar uma empresa de serviços para mim, tá? Então, eu vou contratar uma empresa uma construtora que vai fazer o projeto do meu galpão e vai me entregar, tá? E às vezes, essa construtora pode ou não, tá? Participar da parte de construção, ela pode fazer só o projeto, tá? Mas isso que um sistema de operação. Então, olha só, num sistema de operação, tá? A gente tem as entradas. Então, ó, entrada, terreno, mão de obra, matéria-prima, capital, tecnologia, métodos, tudo isso são entradas, tá? Passa pelo meu processo de transformação, isso aqui a gente viu semana passada, né? E na saída eu vou ter bens, serviços, né? Terra modificada, capital modificado, métodos modificados, tá? Então, isso que é um sistema de produção, tá? Olha só, pessoal, a gerência da organização versus a gerência do processo, tá? Então, olha só, quem objetiva gerenciar a organização do método de produção, tá? Ele se preocupa basicamente, ó, com o desenvolvimento de tecnologia, tá? Com a motivação dos funcionários, né, a parte de relações humanas, com a venda de serviços e com o lucro, tá? Esse daqui é o objetivo da organização da produção, tá? Então, quem fica preocupado com esses aspectos, né, é quem vai cuidar de gerenciar o meu processo, tá? Na etapa de projeto, tá? O que a gente tá... A nossa preocupação, tá? A preocupação do organizador, de quem vai fazer o projeto, tá? Então, isso daqui, pessoal, tá? Tudo isso que eu tô falando aqui, tá? É na etapa de implementação de uma empresa, tá? Então, projeto de fábricas, tá? Ele é quando uma empresa tá abrindo, tá? Então, a tecnologia, motivar o pessoal, o lucro, cota, tá? Isso é uma preocupação do gerente da produção. Aqui, a gente não está estudando os afazeres de um gerente da produção, tá? A gente está estudando os afazeres, tá? De quem vai pensar o projeto de fábrica, tá? Então, olha só, o projeto de fábrica, tá? O que a gente pensa, tá? O projeto de fábrica, ele tem que levar em conta, a gente tem que decidir os objetivos do processo, tá? Então, olha, quais objetivos eu quero alcançar com essa minha construção, tá vendo, ó? São preocupações transversais, ó. Né? Então, o que eu quero buscar? Para passar, o cara tá buzinando aqui. Aí, ó. Então, a preocupação, tá? Da gerência de processos com, primeiro, o objetivo desse processo, tá? Então, o que eu quero fazer, tá? E que ele atenda os requisitos dos meus clientes, tá? Então, o cliente pode ser um terceiro, né? Então, no caso da empresa... no caso que eu vou prestar serviço para uma empresa, ou o cliente, tá, pessoal? O cliente, ele é um nome mais genérico, mas o cliente pode ser o mesmo, tá? O cliente pode ser dentro da minha própria empresa. Então, essas são as etapas, tá? Disso que
Essa é a preocupação do gerente de processo, tá? Aqui está falando, pessoal, a relação do cliente, tá? E do fornecedor, que é cíclica, tá? Então, mas isso daqui a gente pode passar. Então, olha só, o que é um processo, tá? E é o projeto que a gente vai falar agora, tá? Então, ó, o processo é uma série de tarefas logicamente interrelacionadas que, quando executadas, produzem o resultado esperado, tá? Então, eu tenho como entrada os meus fornecedores, tá? Ó, tarefas que agregam valor, normalmente, tá? E como saída, eu tenho o meu cliente, tá? Seja, se eu estou gerando um produto, né? O meu cliente é o meu consumidor que vai comprar aquele produto, né? Se eu estou fazendo uma empresa de bens, de serviços, né? O meu cliente é aquele que contratou o meu serviço. Então, olha só. Pessoas ou empresas, tá? Suprem através de informações, documentos e outros insumos de processo. Então, quem que são fornecedores, tá? Então, ó, nessa etapa de fornecedores / processo, produto e cliente, tá? Fornecedor pode ser interno ou externo. Então, ó, o meu fornecedor pode ser outras empresas que me fornecem a mão de obra, tá? Ou pode ser setores, tá? E aí é o que a gente chama, quando o fornecedor é outra empresa, né? A gente chama ele de fornecedor externo, tá? Mas o meu fornecedor pode ser interno, tá? A gente pode... quem que pode ser o meu fornecedor, tá? A minha própria setor de inteligência da minha empresa, tá? Através de informações, documentos, tá? Ou então eu posso separar, por exemplo, né? Então, olha só. Vamos ver, uma empresa que produz multiprodutos. Então, por exemplo, né? Eu tenho um laticínio que produz o leite, queijo e iogurte, né? Então, ó, o leite sai e ele passa por um processo de pasteurização, tá? Então, olha só, nesse primeiro caso, né? O meu fornecedor é um fornecedor externo, né? Porque eu estou pegando leite de uma fazenda leiteira, né? Então, é um fornecedor externo. E aí, parte desse produto já é final, né? Eu vou envasar o leite e vou vender como leite, tá? Mas parte desse leite aqui também, ele vai para a etapa de fazer queijo e para a etapa de fazer iogurte, tá? Que são processos diferentes, tá? Então, o processo de fazer queijo, o processo de fazer iogurte e o processo de fazer leite são processos diferentes, tá? Então, olha só, esse meu leite, né? Que vai para um novo processo, que é o processo do iogurte, tá? Então, olha, o meu fornecedor, tá? Interno, tá? Dentro da minha empresa, eu tenho um outro processo que está me fornecendo aquela mão de obra, tá? Então, nesse caso, ele é um fornecedor interno. Então, a mão de obra está vindo da minha própria empresa. No caso se eu comprar o leite já pasteurizado de uma terceira, né? Aí ele se torna um fornecedor externo. Pessoal, essa matéria, né, é basicamente muito, eu fico falando muito e tento trazer exemplos para exemplificar a diferença entre fornecedor interno e fornecedor externo. Deu para entender? Sim. Sim. Pessoal, se por um acaso alguém não entender, tiver alguma dúvida, tá? Interrompe, vamos discutir, tá? Porque senão eu fico falando que acho que está todo mundo entendendo, vocês podem estar viajando. E é uma quantidade de informação muito grande mesmo. Tá? Então, olha só. Então, eu pego, né? Eu pego a minha matéria-prima que o meu fornecedor me entrega, né? E ele passa por um processo. Então, o processo a gente viu, né? São ações, tá? São ações planejadas e executadas em uma determinada ordem para a geração de um produto ou serviço, tá? Olha só,
esse meu processo, ele vai me gerar um produto, tá? Ele pode me gerar um produto ou um serviço. Quando ele me gera um produto, tá? Bem físico ou um serviço com determinada característica que satisfaz a necessidade do cliente, tá? Então, ó, o produto, ele é físico, tá? Então, olha só, se depois que passar por um processo, eu tiver algo tangível para entregar para você e você me pagar por essa parte, tá? Então, neste caso, é um produto, né? Aí, olha só, esse produto, tá? Ou serviço, ele é passado pro cliente, tá? Esse cliente também pode ser interno ou externo, tá? Pessoal, o mesmo exemplo, tá? Do laticínio, né? Então, olha, eu peguei todo o meu leite, né? E eu produzi. E eu pasteurizei ele, né? Parte desse leite eu já vou vender, vou envasar, né? Vou colocar na caixinha lá, Tetra Pak, e vou vender para o público, tá? Ou seja, esse leite que esse meu processo está indo diretamente para o público, né? Ele é um cliente externo. Eu estou entregando para um cliente externo. Agora, a parte do leite, né? Que eu vou entregar para outro processo, né? Ele é um cliente interno. Então, meu processo encerrou, né? Tudo que eu entregar daqui para frente, eu vou estar entregando para cliente. O que for para o mercado vai para o cliente externo. O que for para outros processos dentro da minha própria indústria, vai para o meu cliente interno. Ó, então aqui. Produtos e processos são criados para atender necessidades de um cliente, tá? Então, olha só, pessoal. Ó, então a gente tem aqui, ó, as principais atividades, tá? Atividades principais de uma empresa, tá? É claro que isso daqui distingue, né? De uma empresa para outra, tá? Mas olha, basicamente, tá? Isso daqui são as atividades de apoio que apoiam a produção, tá? Então, ó, infraestrutura da empresa, o setor de RH, desenvolvimento tecnológico, compra, tá? Tudo isso daqui é atividade de apoio de uma empresa, tá? Quais são as atividades principais de uma atividade principal, né? Genérica, é claro, claro que cada empresa, né? Tem suas coleções. Então, aqui, ó, cada empresa, as empresas são coleções de atividades, né? Distintas. Então, a empresa do leite tem o laticínio, né? Tem as características de um laticínio, e a empresa de produção de tênis tem lá as operações e características internas da produção do tênis, tá? Mas basicamente, tá? Quando a gente vai fazer o projeto do produto ou o projeto do serviço, tá? Quando a gente vai pensar nisso, para começar a pensar num layout de fábrica, tá? Quais são os caminhos que as principais atividades, né, do meu processo produtivo? Então, olha só, a primeira é a logística de entrada, tá? Então, olha só, é o almoxerifado, é a coleta de dados, é o atendimento ao cliente, tá? Então, é todas as partes do que vão vindo dos meus fornecedores, tá? Então, olha só, como que eu vou conseguir, tá? As minhas entradas. Lembrando que entradas aqui, ó, pode ser, né? Terra, mão de obra, matéria-prima, capital, tecnologia ou até mesmo métodos, tá? Então, a gente tem toda a logística de entrada, tá? Então, olha só, quando eu vou pensar em um projeto de fábrica, eu tenho que pensar, tá? Como que eu vou receber as minhas entradas. Então, ó, se for uma empresa de produção de produtos, né? Então, ó, provavelmente eu vou ter que pensar num almoxerifado, né? Então, onde que eu vou armazenar esses meus produtos? Eu vou trabalhar com estoque, né? Então, olha, eu vou construir um tênis, né? Com tênis, né? A mão de obra é não perecível. Então, eu posso comprar lá borracha, tecido, linha de costura. Eu posso comprar
e deixar isso em almoxerifado, né? Então, ó, então o meu projeto de fábrica, ele tem que pensar, isso aqui é importantíssimo, tá, pessoal? Esse slide aqui, tá? Então, olha só. Professor, isso é igual ao caso da qualidade? Como assim, igual ao caso da qualidade? É que tem alguns detalhes que são parecidos. Sim, sim, sim. É bem parecido. É basicamente, a gente vai. É porque tudo isso daqui, né? A qualidade vai analisar, tá? Mas também as mesmas informações são importantes para a gente pensar em um layout de fábrica. Por que eu falo que ela é importante? Então vamos lá, olha só, Valquírio. Então, olha só, como que eu vou receber, né, as minhas entradas? Então, se a gente tem a fábrica de tênis, que é produtos não perecíveis, né? Então, olha só, eu posso trabalhar com pedidos espaçados, né? E armazenamento dessas entradas em almoxerifado, né? Então, quando eu for pensar no meu projeto de fábrica, né? Então, olha, eu vou pensar no projeto dos processos que eu vou colocar na minha fábrica, né? Então, olha só, eu vou ter que construir um almoxerifado para as entradas, tá? E as minhas entregas vão ser espaçadas. Agora, vamos pensar no outro caso, que eu sou muito rico, eu tenho 2 empresas, né? Vamos pensar na minha segunda empresa. A minha segunda empresa é um laticínio, né? Leite, eu posso comprar para deixar estocado por muito tempo? Posso ou não posso, pessoal? Leite. Leite e tecido e borracha, né? Tem o mesmo prazo de validade de leite e borracha? Vamos lá, pessoal. Vocês sabem, hein? Leite tem o mesmo prazo de validade que borracha ou não? Não. Não, né? Então, olha só, se eu for construir uma empresa, então a minha fábrica a minha fábrica de tênis, né? Eu construí um almoxerifado para as entradas. A minha fábrica de laticínio, né? Bom, essa fábrica eu não vou trabalhar com almoxerifado de entrada, né? Então, olha só, na verdade, eu vou trabalhar com entregas diárias, né? Ou seja, eu vou consultar, né, onde que está a minha base produtora de leite, né? E eu vou receber esse leite diariamente, né? Então eu não vou ter um almoxerifado de entrada, mas em compensação eu vou precisar ter toda uma logística, né, para que os caminhões com leite que vão chegar todo dia possam, tá, se locomover ali no meu espaço de fábrica, tá, carregar e descarregar da maneira mais rápida possível, né, para não acontecer o fato de eu ter uma fila de caminhões. Então, eu estou com uma fila de caminhão para descarregar leite, né? Ou seja, eu tenho caminhão lá parado, né? E o caminhão parado, podendo descarregar leite, mas eu não tenho onde isso acontecer. Ou seja, eu estou atrasando a minha produção, tá? Então eu tenho que pensar em um layout de fábrica para esse caso, tá? Diferenciado. Então, essas minhas duas empresas, né, tem essa questão de diferenciação, tá? Operação, pessoal. Operação. Então, você tem uma empresa de serviços, né? Então, eu tenho uma empresa de projeto de engenharia civil, né? Então, se é minha empresa de projeto, né? Então, eu preciso pensar, né? Em um setor só para um setor e treinamento só para atendimento de cliente, né? Para captar cliente, prospectar cliente. Então, tudo isso faz parte da minha estrutura de fábrica, tá? Olha só, operação, tá?
A operação é a montagem, a fabricação de componentes, a operação das filiais, tá? A etapa criativa na realização de um serviço, tudo isso é a minha operação, tá? Também é diferente para cada tipo de fábrica, tá? As fábricas de produto, né? Os processos, eles acontecem em sequências, né? O ideal é que a fábrica siga a sequência do projeto. Já na etapa nas empresas de produção, já nas empresas de serviço, né? Talvez não seja tão necessário assim. A gente tem que pensar nas comunicações, nas operações, tá? Logística de saída, pessoal, também, tá? Muito importante quando a gente vai pensar num projeto de fábrica, tá? Logística de saída. Então, procedimento de armazenamento, procedimento de pedidos, armazenagem, reparação de relatórios. Então, olha só, a partir do momento que o meu produto está pronto, né? Para ele ir antes dele chegar ao meu cliente, né? Como que eu vou fazer? Eu vou armazenar esse meu projeto, esse meu produto, né? Eu tenho que armazenar ele. Tem algum cuidado especial se for um produto, né? Então, olha só, o produto, o leite, né? O iogurte, ele tem que ficar refrigerado. Então, eu tenho que pensar todo um setor de câmeras frias para guardar esse produto, né? O meu tênis, não. Tá, então, meu tênis, eu construo um almoxerifado simples, né? A minha empresa de serviços de engenharia civil, né? Então, na minha empresa de serviços de engenharia civil, a entrega do produto é a apresentação dele, né? Então, como que eu vou apresentar? Eu vou apresentar numa reunião, essa reunião vai ser presencial ou essa reunião vai ser via Skype? Eu tenho que me preocupar com a preparação de relatórios, né? Essa apresentação, qual é a melhor técnica, né? Eu vou usar PowerPoint, vou usar Trello, vou usar o quê? Então, tudo isso, tá? São as principais. Essas 3 primeiras aqui, pessoal, tá? Interferem, tá? Diretamente no projeto de fábrica, de processos, no projeto de fábrica. Seja essa fábrica de produtos ou essa fábrica de serviços, tá? Marketing de venda e serviço pós-venda, tá? Também entram mais na parte de serviços auxiliares, tá? Mas é o que faz depois que a gente tem esse produto, tá? Então, olha só, a gente vê força de venda, propaganda, investir em feiras, shows, publicidade, tá? Serviço de pós-venda, assistência técnica, apoio ao cliente, instalação. Então, tudo isso, mas isso faz parte da atividade principal de uma empresa, tá? Mas o que impacta no projeto de fábrica, principalmente primeira, segunda e terceira etapa, tá? Logística de entrada, operação e logística de saída. Então, olha só, se eu perguntar para vocês na prova, né? Vamos supor que tem uma pergunta assim, tá? Vamos supor que provavelmente tem. Então, olha só, pessoal. Dentre as atividades principais, dentre as atividades principais de uma empresa, né? Quais são aquelas que impactam diretamente no layout, no projeto de fábrica, né? E explique como elas podem, como esse impacto ocorre. Então, você coloca lá logística de entrada, operação, logística de saída e explica um pouquinho de cada. Tá? Seria um exemplo de uma pergunta, tá? Que 99,17% de chance de cair na prova. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tá tranquilo? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Meu computador deu uma travadinha. É que meu computador deu uma travadinha aqui. Só um minutinho. É que hoje tá uma porcaria.
Espera aí que o meu PowerPoint fechou, pessoal. Pessoal, espera aí que meu computador está todo travado, tá? Tô abrindo aqui o processo aqui para finalizar todos os processos que estão rodando nele e começar de novo. Desculpa aí, pessoal. Problemas técnicos. Fazendo isso para não ter que reiniciar o PC. Então vamos lá. Acho que agora foi. Abri aqui de novo o PowerPoint. Tá devagarzinho, mas tá indo. E pessoal, espera só um minutinho. E agora foi. Ah, tá indo. Peraí, tá abrindo aqui. Aí, agora abriu, pessoal. Agora foi. Deixa eu colocar a apresentação e compartilhar a tela com vocês. Foi, pessoal? Vocês estão vendo minha tela? Sim, professor. Sim. Ah, desculpa, pessoal. O computador travou aqui. Eu tive que abrir o gerenciamento de tarefas, fechar tudo. Dar um tempo para ele voltar ao normal e abrir tudo de novo. Desculpa, tá? Então, olha só. Então, a gente estava falando aqui das atividades principais de uma empresa, né? Que interferem, né? Então, eu destaquei aqui tudo. Tem essas atividades de apoio e as atividades principais. E dentre as atividades principais, eu destaquei todas aquelas que influenciam diretamente no meu projeto de fábrica, tá? Então, olha só, até agora, né, a gente está falando, em geral, né, tanto para o processo, tanto para o projeto de produto, quanto para o projeto de serviços. Agora eu vou especificar um pouquinho mais, tá? Agora eu vou dividir, vou falar um pouquinho mais das especificações para projetos de serviços e depois a gente fala um pouquinho sobre processos de produtos. Então vamos lá. Olha só, propriedades dos serviços, tá? Olha só, serviços não podem ser medidos, testados ou verificados antes da entrega, né? Ou seja, pessoal, o serviço ele não é o serviço ele não é um produto, não é um processo padrão, tá? Que a gente possa seguir. Cada serviço tem uma especificidade única, tá? Que a gente pode, testado a gente pode sim, tá?
Mas, ó, a gente testa ele, tá? Mas, ó, a entrega do serviço, ela é muito única, tá? Olha só, os serviços refletem o comportamento do fornecedor, tá? Olha só, uma vez que uma oportunidade é perdida, não há uma segunda chance, tá? Então a gente está trabalhando quando a gente tá trabalhando com uma empresa de serviço. O cliente, ele é parte do processo produtivo. Porque o cliente é que traz as especificidades de entrada, tá? Por isso que uma empresa de serviços, né? A entrada dela é o atendimento ao cliente, tá? Normalmente, se a gente pensa, né, numa empresa de produtos, né? Então, eu vendi uma televisão. A parte de atendimento ao cliente seria o pós-venda, né? Porque eu só vou entrar em contato com a Samsung se a TV que eles me venderam der algum problema, né? Agora não, pessoal. Agora se eu for contratar um projeto, né, para minha empresa, um projeto, então eu vou construir minha fábrica. E eu vou lá na empresa que faz projetos estruturais, né, projetos de obra civil, aí essa empresa vai falar para mim. Aí a parte do atendimento, né? Então, a entrada dele vai ser o atendimento que essa empresa vai ter comigo, onde eu vou passar os meus desejos, né? Minha localização, o que eu estou pensando e tudo isso, tá? Pessoal, um cliente é parte do processo, tá? Não é possível devolver um serviço, tá? Ou seja, pessoal, eu contratei por um serviço, tá? Olha só, por mais que o serviço fique mal feito, eu não consigo devolver ele, tá? Eu consigo contratar uma outra pessoa para fazer um serviço melhor, tá? Mas o serviço em si, ele não é devolvível, tá? Pessoal, não é possível inspecionar a qualidade durante a produção, tá? No momento de entrega, sim. Ó, quanto mais pessoas interagirem com o cliente, menor a possibilidade de um cliente insatisfeito, tá? Então, olha só, pessoal. Para a gente ter um serviço, né, de qualidade, então, ó, de entrada para um serviço, as entradas do meu serviço, tá? A gente ter estratégias de serviço bem definida, tá? Linha de frente interessada no cliente e sistemas amigáveis ao cliente, tá? Tudo isso faz uma organização de serviço com sucesso, tá? Então, olha só, pessoal, muito, muito importante quando você vai construir, né, um projeto de uma empresa de serviços, é muito importante você pensar, tá? Então, se a minha empresa é de serviços, eu preciso ter um bom atendimento ao cliente. Criar uma estrutura física para isso, tá? Então, eu vou... se eu faço a maioria das minhas reuniões online, eu preciso pensar numa estrutura de rede que suporte essa organização, né? Agora, se eu recebo os meus clientes aqui, eu preciso ter uma sala confortável, com ar-condicionado, né? Com toda a estrutura de computador e apresentação que eu preciso fazer para o meu cliente. Então, tudo isso, tá? É o que a gente pensa quando a gente vai construir uma empresa de serviço. Então, LP, porque eu vou construir? Então, ó, vocês vão formar engenheiros vocês vão formar engenheiros de caramba! Nossa senhora, produção. Caramba, deu um branco aqui momentâneo que eu quase me estapeei. Vocês vão formar engenheiros de produção, né? Vocês formando engenheiros de produção, vocês podem, tá? Posso trabalhar na Danone e lá eu vou pensar na produção deles na forma de produto, né? Ou a gente pode construir uma empresa que faz consultoria, né? Então a gente vai vender serviço, tá? Então tudo isso a gente tem que não é porque eu vou fazer uma empresa de serviços, né, que eu não preciso me preocupar com o layout da minha empresa. Você precisa sim, tá? Tudo isso faz diferença. São preocupações diferentes?
São preocupações diferentes. Ao longo do curso, tá, pessoal? Essa segunda aula nossa, eu tô focando em serviços, tá? Porque é claro que ao longo do curso a gente vai falar mais de produtos, tá? Hoje vai ser, acho que provavelmente, a única aula que a gente vai se focar em serviços, tá? E em layout de fábrica de serviços. E a partir da próxima aula, tudo que a gente for falar, a gente vai falar para produção de produtos. Mas é importante a gente ter essa aula, tá? Para vocês entenderem que mesmo uma empresa de serviços, também a gente tem que pensar no layout dela. Aí a gente tem aqui, né, essa mesma tabela que eu mostrei para vocês, né? A diferença entre produtos e serviços, né? Tem alguns lugares que são 100% produtos, tem outros que são 100% serviços, né? Mas sempre tem aquelas empresas no meio do caminho, né? Como, por exemplo, um restaurante, que vende tanto um produto, que é a comida, mas vende também o serviço de atendimento, de entrega de comida, tá? Então, olha só, pessoal, como que funciona, né? A separação, tá? Entre as atividades de uma... Então, como que é o layout de um processo de serviço, tá? A gente separa, tá? Um sistema de operação de serviços em duas áreas, tá? Enquanto a empresa de produtos ela tem uma separação maior, a minha separação de uma empresa de serviços ela é basicamente front office e back room, tá? A linha de frente e a retaguarda. Então, olha só, o que é a minha linha de frente, tá? A minha linha de frente é a parte que vai ter o contato direto com o meu cliente, tá? Então, ó, autocontato com o cliente, tá? É uma área de incertezas, variabilidades, difícil de controle, tá? Então, por exemplo, pessoal, se eu vou trabalhar com uma empresa de serviços, né? No caso de vocês, consultoria, né? A minha linha de frente, então, ó, eu preciso pensar, né? Na área onde eu vou receber o meu cliente, né? Então, olha só, o meu cliente ele vai chegar, ele vai ter uma área de espera, tá? Da área de espera ele vai para a área de reunião, tá? E lá na área de reunião é onde a gente vai ter essa estrutura de recebimento do meu cliente. Num restaurante, né? Seria o salão do restaurante. Então, é lá que... Então, tem essa front office, tá? Que é a linha de frente, que é essa região onde você recebe e tem contato ativo com o cliente, tá? Que é a sua principal entrada para um processo de serviço. Pessoal, em comunicação com o front office, tá? A gente tem o back room. Back room, pessoal, é também conhecido como... Ô, professor. Oi. Você passou o slide? Passei. O meu travou aqui no outro slide. Espera aí que eu vou pausar e vou sair de novo. Agora foi. Deu para ver aqui, ó, separação entre atividade de alto e baixo contato? Isso, deu sim. Valeu. Ó, e já o backroom, pessoal, backroom aqui é a área onde baixo contato com o meu cliente, tá? É a área onde eu vou produzir, tá? Então, ó, quando a gente voltar aqui, ó, né? Então, ó, tá? É a área onde acontece o meu processo, tá? O processo, pessoal, então, ó, eu vou ter onde eu vou receber o meu cliente, né? Mas o meu escritório é onde a gente vai discutir, vai fazer o projeto, tá? Então, esse seria o meu backroom. No caso que eu uso de exemplo aqui de um restaurante, né? O backroom seria a cozinha, né? O restaurante é interessante que a gente vê essa separação muito nítida, né? Entre front office e backroom. Porque a gente pode construir uma empresa, né? Uma empresa de projeto, onde isso fique meio misturado, tá?
No restaurante, ele vai ser sempre... Se bem que hoje tem alguns restaurantes que a cozinha fica no meio dele, né? Mas, em geral, né, ele vai ser sempre bastante separado. Olha só, pessoal. Então, a classificação dos processos de serviço, né? Então, olha só. A gente tem os serviços profissionais, né? Que é o que eu acho que sim, que se encaixa mais ao que a gente está, a proposta dessa disciplina, né? Que é consultorias, assistência técnica, tá? Bancos, serviços médicos, onde você vai vender um serviço profissional, tá? Mas também são empresas de serviço, tá? Lojas, transporte público, comunicação, tudo isso influencia em serviço público. Olha que legal, pessoal. A gente tem esse daqui, ó, esse gráfico, né? Ó, é o número de clientes atendidos por dia barra grau de contato, tá? Então, ó, os serviços profissionais, tá? Ele tem, ó, um maior número de contato com o cliente, tá? Mas tem um menor número de clientes por dia, tá? Normalmente são serviços mais especializados, mais caros, né? Então, assim, um projeto de consultoria, né? Não é um processo que a gente... É um projeto, eu vou ter que trabalhar, construir um projeto, é uma coisa demorada, tá? Então, eu atendo um menor número de clientes, porém, em compensação, eu estou sempre em contato com eles. Já uma empresa de serviços de massa, né, como transporte público, é uma empresa que a gente atende um grande número de pessoas por dia, né? Mas o grau de contato entre os prestadores de serviço e as pessoas são bem menores, né? Então, olha só. Pessoal, então aqui tá os componentes, tá? Instalações que a gente tem em algumas áreas de serviço, tá? Então, olha só, um hospital, tá? Quando a gente for pensar num hospital, então, a empresa, tudo que são as principais empresas de serviço, tá? E quais são os layouts que essas empresas, qual que é as instalações físicas que essas empresas têm que ter, tá? Então, olha só, um hospital, tá? Todo hospital tem que ter o prédio, leitos aonde eu vou colocar, no mínimo, tá? Onde eu vou colocar o meu paciente, tá? E para ser um hospital, pessoal, tem que ter um equipamento de radiografia, tem que ter equipamento de radiografia, tá? Para que você possa fazer exame de imagem quando chega alguém, tá? Esse é o mínimo que um hospital tem que ter, pessoal. Centro cirúrgico, separação por alas, tá? Tudo isso vem depois. Então, olha só, tudo isso vem depois. Eu estou construindo um hospital mais completo, tal, mas o mínimo que ele tem que ter é prédio, leitos e equipamentos. Uma companhia aérea, pessoal, ela tem que ter aeronaves, tá? Terminal para embarque e desembarque de passageiros e computadores, tá? Restaurante, pessoal, prédio, mesa e uma cozinha, tá? Escola, pessoal, prédio, laboratórios, retroprojetor, tá? Olha só, outras preocupações, tá? Que a gente tem que ter na construção de um projeto de serviço, tá? Preocupações do layout mesmo, de localização. Primeiro, localização. Importantíssima, tá? Então, olha só, a regra que eu tô falando... Quando a gente pensa numa empresa de produtos, né? E a empresa de serviço, a regra é a mesma, tá? A gente tenta localizar essa empresa o mais perto possível, do meu cliente, tá? Então, por exemplo, pessoal, eu vou colocar ela em uma localização em um ponto central da cidade, né? Eu vou um local que tem fácil acesso ao transporte público, né?
Um exemplo, pessoal. Eu não sei, tem alguém aqui que trabalha na Alcoa? Tem alguém aqui que trabalha na Alcoa? Acho que não, né? Mas olha só, pessoal. Então, a gente tem aqui, aqui em Poços, né? Todo mundo sabe que a gente tem a Alcoa, que produz alumínio, né? Então, olha, tem a Alcoa, né? Produzindo alumínio, que é uma empresa grande, né? Que é localizada, pessoal, bem afastada, tá? Então, olha, a Alcoa é localizada, ó, no final da Zona Sul, tá? Depois do Parque das Nações, depois do aeroporto, né? Fica numa região bem afastada da região central da cidade, né? Então, olha só, tem, pessoal, eu não sei se vocês já foram, tá? Mas olha só, lá na última rua do bairro Esperança, tá? Que é a rua que faz fronteira com a Alcoa, tá? Tem ali, naquela rua, tem umas 6 ou 7 empresas instaladas ali, né? Olha só, pessoal, como a localização, são empresas de serviços, tá? Essas empresas de serviços, então existe empresa de programação que mexe com computação, tá? Mas são empresas que prestam serviço para Alcoa, tá? Então olha só, para essas empresas, tá? Que são empresas terceirizadas, mas que prestam serviços só para a Alcoa, tá? Para essa empresa faz muito sentido construir um escritório, tá? Construir a empresa, né? Do lado da única empresa no qual ela presta serviço, né? Porque facilita transporte, locomoção, tá? Comunicação com essa empresa, tá? Agora, pessoal, se eu tenho uma empresa que não vai prestar serviço para a Alcoa, né? Então eu tenho uma empresa de computação, né? Consegui fechar um contrato com a Alcoa e vou prestar serviço só para eles. Faz total sentido eu abrir essa empresa lá, nessa região, no final literalmente no final da cidade. É a última rua da cidade, tá? Depois dali tem a Alcoa, o cemitério e a estrada para Andradas, tá? É literalmente na última rua da cidade. Para esse caso, faz sentido, né? Agora, se eu for abrir uma empresa de informática, né? Que não tem essa característica de prestar serviço para a Alcoa, né? O ideal é que eu coloque essa empresa num ponto central da cidade, né? Que é um ponto de hub, onde tem uma maior circulação de pessoas, tá? Então, fatores de localização é um critério muito importante para quando a gente vai pensar numa empresa de serviço, tá? Estilo arquitetônico, tá? O estilo correto. Então, se eu sou uma empresa de tecnologia, né? Então, eu monto uma empresa moderninha, que tem ali puff, mesa de ping-pong, um videogame, né? Agora, se eu sou uma empresa mais tradicional, eu tenho um projeto mais tradicional, tá? Tudo isso, equipamento de suporte, tá? Então, olha só, layout das instalações, o fluxo natural de movimentação, tá? Então, se a minha empresa é de serviço, né? Não é porque ela é de serviço que eu não vou pensar em um layout adequado a ela, né? Ou seja, pessoal, eu vou colocar perto. Então, minha empresa é uma empresa de consultoria, né? Basicamente é um escritório, né? Mas olha só, pessoal, na minha empresa de consultoria, né? A Silvia e a Larissa fazem a parte de conversar com o cliente, prospectar cliente, né? Se a Silvia e a Larissa fazem o mesmo trabalho e trabalham junto, faz sentido eu colocar a Silvia e a Larissa em mesas muito longe umas da outra, né? E aí a Valquíria, a Jussara e a Aline, né? Elas fazem a parte de desenvolvimento de projeto.
se elas vão desenvolver um projeto junto, elas vão ter que sentar, elas vão ter que conversar, né? Faz sentido eu colocar a Sara, a Jussara, a Valquíria e a Aline em pontos muito distantes uma da outra? Não, né? Ou seja, também a gente tem que pensar num layout adequado para o funcionamento, né? Hoje em dia, pessoal, até mesmo uma pergunta que a gente tem que fazer, até mesmo se essa minha empresa de serviços necessita de uma instalação, né? Porque com o home office aí, pessoal, muitas vezes, dependendo do tipo de serviço que eu presto, nem instalação física eu preciso. Tá? E aqui, ó, pessoal, são os bens que... Isso aqui são são os bens que facilitam o funcionamento de cada empresa. Tá? Aqui é mais... E aqui é o serviço que cada empresa... que cada empresa presta. Tá? Isso daqui não é tão importante para a gente. O mais importante para a gente é essa parte de instalação. Tá? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não? Não, tranquilo. Tranquilo? Então, olha só. Se a gente acabou, pessoal, eu quero que vocês façam para mim, tá? E podem ser digitados. Eu quero que vocês façam para mim, tá? A descrição de uma empresa de serviço, tá? Como assim? Ó, pode escolher o serviço que você quiser, tá? Deixa eu... Então, olha só. Eu vou querer que vocês... Peraí. Vocês estão vendo minha tela aqui ou ainda não? Não. Não? Então, olha só, pessoal. Qual que é o exercício, tá? Então, vocês vão fazer para mim, tá? Cada um vai escolher uma empresa de serviço, tá? Vai ser uma empresa de consultoria, vai ser um restaurante, tá? Vai ser um hospital, vai ser uma escola. Então, uma empresa que vai oferecer um serviço, tá? E eu quero para mim que você... Então, primeiro, você vai descrever, né? Como é a sua empresa e como é a sua empresa e qual serviço ela presta, tá? E com base nessa empresa que você escolheu, eu quero que você descreva o layout dessa empresa, tá? Descreva o layout dessa empresa, levando em conta, tá? Como você separaria a logística de entrada, a operação e a logística de saída. Tá? Então, lembra que eu falei para vocês que eu trabalho com atividades parciais quase todas as semanas? Tá? Então, olha só, pessoal, você vai escrever, então pode aí, então, ó, vocês estão, então eu quero que todo mundo escreva aí para mim, tá? Abra o Word e escreve. Tá? Descreva a empresa, tá? Destacando primeiro você vai destacar a empresa e o serviço que ela presta, tá? E depois como que você vai construir o layout dessa empresa de forma a facilitar a logística de entrada, operação e logística de saída, tá? Empresa de serviço, tá? Porque foi isso que a gente focou hoje. Hoje a gente focou somente em serviço, tá? Alguma dúvida da atividade, pessoal? Professor, o senhor poderia repetir de novo a última parte que o senhor quer que a gente coloque? Então, olha só. Então, você vai... Vocês vão entregar, tá, pessoal? Tá lá na unidade 1, seção 3, tem o link lá tem o link de onde vocês vão entregar, tá? Vocês vão clicar lá no formulário do Google Forms, tá? E vai anexar esse Word que vocês estão fazendo, tá? O que tem que conter? Na primeira parte, uma descrição da empresa e do serviço que essa empresa... que a empresa
Ai, caramba, o serviço que a empresa Presta. presta, obrigado, nossa senhora. Primeira descrição da empresa e do serviço que ela presta. Depois, você vai fazer uma descrição do layout, né? Então, como assim, LP? Ah, a minha empresa acontece em um prédio comercial. A minha empresa, ela funciona em um galpão. A minha empresa, ela funciona, é um restaurante, ela funciona em um prédio com tais características, tá? E como você vai organizar o layout da sua empresa, tá? Levando em conta a logística de entrada. E tá, então minha empresa é uma empresa de serviços, né? Então eu vou criar uma sala de reunião para atendimento dos clientes, vou criar um canal virtual para comunicação, vou colocar uma atendente, um atendente, entendeu? E vai descrever depois, como que esse layout da operação e, por último, a logística de saída, tá? Pode misturar a logística de entrada e de saída? Pode se misturar. Tá? Professor, Oi. Pode falar. Pode falar. É a Aline? É a Aline que fez alguma pergunta? Professor, no caso fica no AVA esse negócio? Ah, fica, mas peraí que eu tô abrindo aqui para colocar ela lá, tá? Ah, tá. Eu esqueci de colocar. Entendi. Ó, eu tô abrindo aqui o Google Forms para colocar ela lá. professor, Oi. Pode falar. oi, tá ouvindo agora? Agora eu tô ouvindo. O meu AVA tá sem acesso. Eu posso mandar no seu e-mail a atividade? Pode sim. Pode sim. Tá? Pode sim. Qual O meu e-mail, é? Luiz com Z. Luiz com Z. Ó, peraí, vou escrever ele aqui na tela para você. Para não ter erro, né? Ó, Luiz.p.reis. É com tudo minúsculo, tá? Esse L aqui minúsculo também. P.reis @croton.com.br. Tá bom, obrigada. Tá? Então, ó. Espera aí, deixa eu voltar aqui no Google Forms.